Olá, vamos falar sobre uma alternativa a esse momento de crise, que é o trabalho em tempo parcial, o regime de tempo parcial, e depois sobre a possibilidade de acordo de compensação. Nós sabemos que, por força do que prevê o artigo 7º da Constituição da República, especificamente no seu inciso 13, que a duração do trabalho diária é de 8 horas, desde que não ultrapasse o regime semanal de 44 horas. Mas existem situações em que há uma redução da demanda, não há oferta de serviços ou não há necessidade do empregado ficar à disposição do empregador durante todo esse tempo. Isso não é uma realidade de hoje, isso não é uma realidade da pandemia provocada pelo coronavírus. É, na verdade, uma necessidade que surgiu no final da década de 90, aqui gerou a edição de uma medida provisória no ano de 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma necessidade que surgiu do ABCD paulista, em razão do decréscimo da necessidade de produção dos veículos automotores, antes indústrias automobilísticas e hoje montadoras de veículos automotores, e que os sindicatos negociaram uma redução da jornada com a correspondente diminuição do salário. Isso foi inicialmente um movimento do ABCD paulista, com os sindicatos dos metalúrgicos, e posteriormente, fruto de uma medida provisória, virou o texto de lei que foi aperfeiçoado ou desvirtuado, na visão de alguns, pela reforma trabalhista da Lei 3.467 de 2017. O fato é que trata-se de um instrumento extremamente útil para os dias de hoje. No momento em que o empregador se vê com uma necessidade de demanda absolutamente reduzida, basta andar pelas ruas, basta saber que fora supermercado e farmácia que continuam lotadas, ou clínicas de aplicação de vacinas de gripe, etc., as demandas, de um modo geral, estão reduzindo. Então, isso faz com que os empregados procurem seus empregadores para uma tentativa de negociação. Lembrando que o artigo 8º da Constituição atribuiu ao sindicato a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria e exige a participação do sindicato nas negociações coletivas. Fato é que, para que o empregador possa reduzir a sua jornada de trabalho contratada com o empregado de 8 horas, e se não contratar nada e o empregado não for ocupante de uma categoria especial que tem jornada reduzida, a jornada já é naturalmente de 8 horas, então ele terá que trazer o sindicato para essa negociação com o intuito de reduzir essa jornada proporcional à redução da demanda. É o que prevê o artigo 58, letra A da CLT. Considera esse regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Esse foi o aperfeiçoamento, na minha visão, se desvirtuou da ideia inicial, porque se o regime é de tempo parcial, não tem necessidade de horas extras, né? Mas nesse regime de crise que nós vivemos hoje, provocado pelo coronavírus, não haverá hora extra. A demanda está sendo reduzida drasticamente. Em algumas unidades empresariais não tem sequer demanda. Então, a parte que prevê a possibilidade de horas suplementares não será aplicada na prática, mas a possibilidade, sim, de um acordo de redução da jornada, proporcionalmente com a redução do salário, é possível. Por que eu falei de sindicato se o texto legal não fala de sindicato? Porque nós estamos vivendo um momento que isso vai atingir todo o estabelecimento ou toda a empresa. E se estamos falando de negociação coletiva, a Constituição escolheu o sindicato como representante a estar presente em toda e qualquer negociação coletiva. Na recusa do sindicato, pode até o empresário se reunir com os empregados, mas a recusa tem que ser expressa, tem que ser demonstrada pelo empregador. Caso contrário, essa redução salarial pode gerar no futuro um passivo para o empregador, uma vez que haverá uma nulidade no que diz respeito a um vício de manifestação de vontade. Isso é uma discussão jurídica. Pode ser que em juízo, no futuro, a Justiça do Trabalho enxergue que não houve vício algum, era patente a necessidade de redução da jornada de trabalho, em razão da clareza da redução de demanda que todos estão vendo, a olhos vistos, não há necessidade de um sindicato para tutelar esse interesse, é o meu ponto de vista, por exemplo. Então, o parágrafo 1º diz assim: o salário a ser pago aos empregados do seu regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Não vai ter nessas empresas empregado parcial, empregado integral, todo mundo vai a tempo parcial, porque a demanda será de toda a atividade empresarial nesse momento de crise.
O parágrafo 2º é uma regra transitória, que diz assim: para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva, sindicato, o que só enfatiza o que eu falei há pouco na previsão do artigo 8º da Constituição da República. Quanto às horas suplementares, é absolutamente desnecessário, uma vez que não haverá hora suplementar, haverá sim redução total do regime de trabalho em razão dessa redução de demanda. Pois bem, dito isso, o artigo 59 da CLT cuida da jornada extraordinária. E muitos empregados, antes da propagação do vírus, tinham horas acumuladas. É possível que o empregador, nesse momento, aproveite essas horas e deixe o empregado em casa para compensar as horas extras? Isso já está acontecendo. Mas, Marcelo, existe uma norma coletiva de determinada categoria que diz que essa compensação tem que se dar de tal ou qual forma. Eu posso dispensar essa formalidade? Parece que sim. A urgência do momento demanda uma flexibilidade do que antes era previsto em norma coletiva quanto a prazo e forma de compensação de jornada. O importante é que o empregado vai ficar em casa, não vai perder o emprego, compensando horas extras que já fez. Então, a duração diária do trabalho do artigo 59 poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Percebam que o empregado já tem horas acumuladas, ele já tem. Porque se o empregado não tem horas acumuladas, não tem como o empregador deixar o empregado em casa agora descansando para compensar horas extras que talvez o empregado nem faça no futuro, porque não sabe o que vai acontecer com relação ao futuro da relação jurídica de emprego diante das circunstâncias excepcionais que estamos vivendo. É possível, por analogia, eu li um artigo de um ministro do TST, além de um brilhante jurista, um amigo querido, ministro Alexandre Agra Belmonte, que defende uma analogia com a qualificação profissional, que também é prevista na CLT, o afastamento por qualificação profissional, em que é previsto o pagamento de uma, aspas, bolsa que não tem natureza salarial, então o empregado ficaria afastado, poderia receber alguma coisa que não teria natureza salarial, é uma analogia, um entendimento de uma voz de peso do direito do trabalho brasileiro, que é o ministro Alexandre Agra Belmonte. Então nós temos algumas saídas, mas um empregado que não tem horas extras no seu banco ali depositadas, não pode ter horas extras a compensar agora. O que eu estou aqui a defender é, o empregado já fez muitas horas extras, tem no seu banco 40 horas extras. Quanto tempo ele pode ficar em casa? Considerando uma jornada de 8 horas, ele vai poder ficar em casa aí só uns 4 ou 5 dias, é muito pouco. E o restante? O restante que ele vai ficar em casa pode acumular para horas extras que ele vier a fazer no futuro. Acho um pouco demais isso. Então, o regime de compensação aqui vai funcionar bem para aqueles empregados que já têm um volume significativo de horas extras e que o empregador vai empurrar esse empregado para compensar, descumprindo aquela regulamentação da norma coletiva que previa que a compensação tem que se dar da forma tal e qual, no final do ano, não próximo das férias, nunca 30 horas seguidas. Isso merece ser desprezado nesse momento. Mas se o empregador não tem horas acumuladas, eu não vejo como se aproveitar da regra desse dispositivo legal. Diz o parágrafo 1º que a remuneração da hora extra será de 50%, mas poderá, parágrafo 2º, ser dispensado o acréscimo de salário na hora extra, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Tais formalidades que eu penso podem ser dispensadas quando falamos de um regime de urgência como esse. A reforma trabalhista flexibilizou enormemente o regime de compensação. Pode ser que o empregador possa se adaptar às possibilidades do artigo 59 da CLT com relação a trabalhar um pouquinho hoje a mais e ficar um pouco em casa depois. Mas o mais provável é que ele só vá se utilizar desse regime de compensação quando o banco de horas estiver com uma série de horas depositadas a favor do empregado. E aí, independentemente do que previu o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho, o empregado vai para casa agora para compensar esse tempo que fez horas extras. O máximo que vai acontecer no futuro é a Justiça do Trabalho entendendo que, descumprido que foi o regime de compensação que previa, por força da norma coletiva, uma compensação de tal ou qual forma, o empregador deixou o empregado compensando em casa, mas não vai compensar a hora extraordinária.
o empregador, da mesma forma que se interpreta na jurisprudência do TST, quando não cumprido o regime de compensação, o empregador ficou com o benefício de o empregado ter descansado. Ele tinha 100 horas no banco de horas, seriam 100 horas extras. Ele ficou 100 horas em casa, mas o empregador, porque não respeitou a maneira como essa compensação deveria ser feita, ele vai ser penalizado com o pagamento de um adicional de 50%. A hora foi paga, mas o adicional de 50% não será dispensado, porque a dispensa do adicional de 50% depende da formalidade prevista em lei que não foi cumprida. O máximo que o juiz do trabalho vai fazer é isso, é o que me parece, né? Então, diz o parágrafo 1º que a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal, parágrafo 1º do artigo 59, desde que, essa dispensa é possível desde que, parágrafo 2º, poderá ser dispensado esse acréscimo, esse 50%, se por força do acordo ou convenção, o excesso de horas em um dia for compensado, aí todas as regras da compensação, previstas no artigo 59 e seus parágrafos, não é tema novo, é tema já relativamente antigo da reforma trabalhista. Eu só queria lembrar que existe a possibilidade de se usar desse banco de horas, descumprindo as formalidades do banco de horas para deixar o empregado em casa e deixar a interpretação do juiz do trabalho no futuro quanto a um risco, eu acho mínimo, de se aplicar a ideia de que ele compensou uma hora de trabalho, mas não compensou o acréscimo de 50%. Acho mínimo risco em razão da urgência. Vale a pena o empresário correr esse risco, né? Até porque a reforma trabalhista flexibilizou bastante os aspectos dessa penalização do empregador que não compensa adequadamente. E por isso que eu acho que esse risco é um risco pequeno para o empregador. Nesse sentido, o artigo 59, letra B da CLT diz assim: o não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes de jornada normal diária, se não ultrapassar a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Então, diferentemente do que entendia a jurisprudência do TST na súmula 381, a reforma trabalhista trouxe uma flexibilização que nesse momento é bastante interessante e, como eu disse, a hora trabalhada foi compensada com hora descansada. Fica devido por parte do empregador adicional de 50%, conforme a previsão do artigo 59, letra B da CLT, no máximo. Pode ser que o juiz, interpretando a urgência do momento, tenha entendido que, para a preservação do emprego, o empregador antecipou a compensação da jornada, que não tinha essa intenção, mas antecipou, deixando o empregado agora em casa, numa sequência de horas de descanso, que só aconteceriam no meio do ano, só aconteceriam 10 horas, depois mais 10 horas, conforme a norma coletiva, ou, na ausência de norma coletiva, ainda assim, sabendo o empregador que, de forma irregular, esse empregado tinha uma série de horas cumpridas e não pagas, um saldo, uma dívida de horas extras, foi feita uma compensação com esse descanso em casa. Dois caminhos: ou o juiz vai entender que pela urgência da medida está tudo quitado, ou vai interpretar pela aplicação do artigo 59, letra B da CLT, e mandar pagar no futuro, não agora, o adicional de 50%, porque a compensação já foi feita, ainda que de forma irregular. A última situação que diz respeito à força maior é algo que vai acontecer no futuro, né? O texto do artigo 61 da CLT cuida da necessidade imperiosa, quer dizer, o empregador prorroga a jornada por necessidade imperiosa. Aqui não vai prorrogar a jornada por necessidade imperiosa. Mas vamos imaginar que, depois, passada toda essa crise, e com a retomada da economia, o empregador queira acelerar a sua atividade para aumentar a sua produtividade e tentar recompor os prejuízos. Aí entramos no artigo 61 da CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal convencionado. Então, o empregador poderá exigir do empregado horas extraordinárias para acelerar essa produção. Isso daqui a alguns meses, se Deus quiser. Então, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar um prejuízo manifesto. Considerando que estamos frente a motivo de força maior, isso é indiscutível, já pacificamos isso no tópico em que definir força maior e fato do príncipe, ou factum principis. Então, o que nós teremos daqui a alguns meses é o empregador exigindo a prorrogação da jornada do empregado por motivo de força maior para recompor o tempo
perdido, o tempo que ficou parado para aumentar a produtividade e tentar diminuir os riscos. É a hipótese de força maior que motiva a prorrogação, que é o parágrafo 3º do artigo 61 da CLT, que diz assim: sempre que ocorrer a interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior, é o nosso caso, que determine a impossibilidade de sua realização, ficou parada a atividade empresarial, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em um período não superior a 45 dias por ano. Então, durante 45 dias no ano, o empregado poderá ter a sua jornada prorrogada. O texto fala 2 horas por dia, então ele vai de 8 para 10 horas. Essa será a extensão da sua jornada. A discussão doutrinária que persiste aqui, antiga, no mesmo tema novo, é que se essas horas, por motivo de força maior, são ou não remuneradas com adicional de 50%. O texto legal seletista não prevê a remuneração dessas horas. Com adicional, o que quero dizer? Se a hora vale R$1, ele vai receber por essa prorrogação R$1. Então, se ele prorrogou 2 horas por dia, vai receber R$2. E não vai receber R$2 acrescidos de 50%, que seriam R$3. Não é isso. Ele vai receber só os R$2 sem adicional, porque o motivo é de força maior. Uma força maior resultante da recomposição do tempo perdido. Há quem na doutrina defenda que esse texto do parágrafo 3º, quanto a não pagamento do adicional de 50%, não foi recepcionado pela Constituição de 88, que prevê, sem restrições, sem exceções, é o que defende o ministro Godinho, por exemplo, o pagamento de adicional de 50%, sempre que há jornada extraordinária. Eu, particularmente, acho que isso é uma exceção. A força maior é remunerada tão só com o pagamento do valor da hora e não a hora acrescida dos 50%. Quem quiser aprofundar o estudo disso, na minha CLT comentada, existe uma série de citações doutrinárias que defendem um campo ou outro, o comentário do parágrafo 3º do artigo 61 da CLT. Bacana? Fico por aqui no estudo do regime de compensação e do trabalho a tempo parcial.